Olá a todos. É uma satisfação muito grande poder participar dessa peregrinação através dos meios eletrônicos e do Seminário Nacional da Família. Agradeço o convite à organização, na pessoa do Padre Júlio César, e espero podermos falar aqui da família como aldeia educativa num pacto educativo global. Vamos falar sobre o que é esse pacto, qual o papel da família, da escola e refletir sobre como podemos avançar nessa educação. Os temas que vamos tratar são conhecidos de alguns pelo sentido teológico, por outros pelo seu aspecto e compromisso pastoral e muitos também pelo próprio compromisso que assumimos no matrimônio com a família. Bem, o Papa Francisco nos chama para um pacto educativo global, no qual a Igreja se vê particularmente vocacionada, porque seu compromisso com a educação das escolas, das universidades é uma constante, já que a evangelização e a educação andam de mãos dadas. Não devemos entender a evangelização como proselitismo ou como ensinar fórmulas litúrgicas vazias, mas sobretudo como um amadurecimento espiritual do homem em direção a Deus. E a educação é um caminho, sobretudo, de crescimento da pessoa, para que consiga alcançar essa plenitude, para que consiga ser feliz. Então, vamos tratar dos caminhos, dos desafios que se impõem às famílias nesse mundo que vive tantos problemas de violência, com drogadição, com a doença que hoje se alastra e propõe tantas questões, tantos problemas. E vamos então tratar disso tudo, o distanciamento entre as gerações e tentar compreender melhor o nosso papel. Para podermos falar das propostas do Pacto Educativo, o Papa Francisco nos propõe uma imagem que vem de um provérbio africano. Para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira. É a partir daí que nós vamos construir as nossas reflexões. Educar, numa visão cristã, pressupõe a transmissão do amor. E isso tem que presidir todo o processo educativo, desde a formação do educador até a atuação da pessoa na sociedade, da pessoa que emergirá desse processo educativo. Então, precisamos falar de uma pedagogia para o amor, para esse olhar para com o próximo. Podemos lembrar de São Paulo. Como nós vamos crer se não ouvirmos falar? Então, a primeira constatação que nós temos é que o amor pode ser comunicado. E dentro dessa visão cristã, nós vamos entender que o amor deve ser comunicado. Portanto, há uma pedagogia para o amor. E isso é natural ao cristão, porque devemos lembrar, Deus é amor. Eu preciso poder falar, poder transmitir, poder comunicar, poder ensinar Deus, ensinar amor, falar amor, aprender essa gramática. Isso não nos deve levar a um raciocínio muito abstrato, excessivamente devocional ou místico, mas devemos lembrar que quem caminha para Deus não se afasta dos homens. Do ponto de vista da educação, isso nos leva a poder afirmar que a educação é o caminho que une o amor de Deus ao coração dos homens. Esse caminho que une o divino ao humano tem dificuldades em uma sociedade complexa como a nossa, para a qual temos que nos preparar, onde somos pressionados por tantas coisas externas. É necessário reencontrar a simplicidade daquele que habita em nosso peito. É necessário, portanto, usarmos a ideia da aldeia, uma comunidade mais unida, mais próxima, onde certos valores não estão contaminados ainda. É preciso usar a ideia de envolvimento. Precisamos nos envolver. Isso significa falar em união, em tolerância e em colaboração entre professores e educandos, sejam jovens, sejamos nós adultos em constante formação. Entre os mais variados profissionais que existem na sociedade, não é só quem usa, quem trabalha, quem precisa, quem
ama a educação como sua atividade profissional, mas todos os profissionais e também os agentes públicos. É, portanto, algo mais amplo do que sala de aula ou do que um sermão dentro de casa. O papel da família dentro dessa aldeia começa a ser melhor entendido quando ouvimos a frase do Papa Francisco, que afirma: a família é o hospital mais próximo, a primeira escola das crianças, o grupo de referência imprescindível para os jovens, o melhor asilo para os idosos. A família constitui a grande riqueza social, que outras instituições não podem substituir, devendo ser ajudada e reforçada para não perder jamais o justo sentido dos serviços que a sociedade presta aos cidadãos. Diante das pressões do mundo, sei que é muito tentador ver a educação apenas pelo seu lado intelectual, o futuro do jovem, na base da acumulação de conhecimentos. Despreza um pouco isso a própria educação espiritual. Então isso não é próprio de uma visão cristã. E também até a educação corporal. Portanto, precisamos ver que a educação se desenvolve a partir da família. Só que isso não é um acessório, não é um direito apenas, é um dever dos pais. A educação tem na família seu principal centro. São os atores principais, centrais da educação. São os pais. É esse ambiente familiar, mais até do que a própria pessoa ou desejos individuais. Já que quem está sendo educado não é um objeto, não é um livro a ser escrito, tem uma alma, tem uma missão, tem uma vocação. E, inclusive, é uma via de mão dupla. O pai é educado na medida em que educa os filhos e vice-versa. Então, compreendendo esse papel central da família na educação, nós podemos ver que ela coloca a criança em contato com o mundo. E nos coloca também para ver a escola como um pedaço disso, já que o papel dela é auxiliar a família, ela também é um local de socialização, de colocar a criança em contato com o mundo, não apenas acumular e jogar conhecimentos para essa criança. Então a família tem o dever muito sério de se comprometer profundamente com esse processo em primeiro lugar. É na família que valores como o cuidado com o próximo, com o meio ambiente, com a ideia de uma ecologia integral, complexa, vai começar a ser entendida. É assim que os valores serão incorporados e nós poderemos assumir verdadeiramente um compromisso com o futuro da sociedade, com a resolução de problemas sociais, econômicos. Tudo isso começa em casa, não vai ser uma coisa imposta de cima para baixo ou colocada na escola que vai mudar isso. A família precisa ser apoiada pela sociedade e por nós que somos a igreja. E o que é educar para a igreja? Em primeiro lugar, educar significa falar em preparar para a defesa e promoção dos direitos fundamentais. Esse é o eixo fundamental da educação. Por isso, podemos dizer que educar é a arte do crescimento e do cultivo humano, do que nós queremos que floresça. Essa preparação se dá por etapas, que vão transformar a pessoa e a realidade. É um amadurecimento. Deus, ele respeita o momento histórico. Ele insere-se na vida do povo, na vida de cada um. Ensina, educa, para poder libertar. Por isso, nós vemos que o eixo central disso tudo pode ser resumido na expressão dignidade da pessoa humana. A promoção da dignidade da pessoa humana é a grande razão de ser da educação. E por ser a razão de ser, em primeiro lugar, é também seu objetivo. Mas o que nós achamos que seja educar?
Qual é o papel da escola nessa aldeia, nessa grande teia de relações mútuas que nós temos na sociedade e às vezes não vemos claramente? Precisamos compreender o papel da escola. E a igreja também diz e explica qual é esse papel. Em primeiro lugar, cultivar as faculdades intelectuais. Podemos imaginar facilmente. E assim, em segundo lugar, desenvolver a capacidade de julgar retamente. Tomar decisões, ter opiniões sobre o que acontece ao nosso redor. Depois, tem a missão de introduzir a pessoa no patrimônio cultural que aquela sociedade amealhou ao longo de séculos. E assim, promover a internalização de valores. O que é essencial? A escola também prepara para a vida profissional, que não deixa de ser um serviço ao próximo que contribui para a pessoa descobrir o seu próprio sentido na vida. Por isso, ela promove, a escola naturalmente, o encontro entre pessoas de condições e índoles diferentes, de modo a ensinar como se faz uma convivência fraterna. A escola, ela predispõe as pessoas para a compreensão mútua. E dessa maneira, por fim, ela é um espaço formativo para a participação social. É um espaço formativo para atuar na sociedade como um todo, levando essa transformação que é individual a ser uma transformação coletiva. É nesse momento que, de uma maneira cristã, nós vemos o compromisso da escola para com a sociedade, o seu papel social e, portanto, para com o bem comum. Se há pouco nós falamos do compromisso que devemos ter com a família, agora também vamos falar no compromisso da família para com o que acontece dentro da escola. A escola, portanto, é um espaço privilegiado para se aprender os valores evangélicos, para que os valores cristãos passem a fazer parte da vida da sociedade. Aquela pessoa vai passar a distribuir o amor dentro da sociedade. A educação é o processo, é o nome que nós vamos dar a esse processo que vai conduzir a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, quem precise da educação, quem esteja incluído, e todos nós precisamos, é quem vai conduzir a maturidade, é quem vai fazer florescer essa semente de amor que cada um de nós carrega dentro de si. Mas tudo isso começa na família. A família é o lugar privilegiado para iniciar essa formação, para receber essa semente sem sol pedregoso, sem arbustos que a sufoquem, sem permitir que pássaros venham como, e ela frutificar, crescer. E assim o reino de Deus, de uma pequena semente, se tornar uma árvore que em seus ramos acolhe a todos. Sozinha, a família não tem condições, diante das pressões que há hoje, e pelo fato de que nós precisamos da graça de Deus, de dar conta sozinha de todas essas dimensões. É onde entra a escola, que, portanto, precisa de um compromisso com a pessoa, precisa de um compromisso cristão, precisa estar preparada para realmente ser acolhedora, não apenas um acessório, algo que se quer para um objetivo material específico. A sociedade, como um todo, precisa ser esse espaço. Por isso, precisamos falar nesse novo pacto educativo global. Se nós tirarmos a palavra global e pensarmos um pouquinho em nossa realidade, é entre a família e a escola, entre as pessoas que compõem a sociedade, quem tem poder de mando, a compreensão da igreja, essa comunidade de comunidades, que possa passar isso adiante. Claro que há desafios, nós somos imperfeitos, mas é por isso mesmo que estamos aqui, para compartilharmos nossas habilidades, nossos dons uns com os outros, sabermos que isso é um espelho de um Deus que exige que o amor seja compartilhado, não vivido solidariamente, que apenas de maneira conjunta nós poderemos ser salvos. A salvação não é individual, ela é coletiva, ela é social, é solidária. Acabamos de passar
pela Quaresma, na campanha da fraternidade, ainda estamos na Páscoa dessa renovação, cujo lema foi: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Temos que ter em mente que a educação é educar para que não hajam feridas sociais. É ensinar a olhar. Muitas vezes a cegueira são apenas olhos fechados. Então, precisamos lutar contra a intolerância, contra a indiferença, contra o olhar que não reconhece o sofrimento do outro. Em vez de preconceito, devemos ter compaixão. Em vez de uma cultura da morte, devemos ter uma cultura da vida. E essa cultura da vida começa na família. Já disse São João Paulo II que a família é o santuário da vida. Disse o Papa Paulo VI que dentro das aspirações humanas de liberdade, que significa basicamente se libertar da miséria, está a aspiração humana à instrução, a realizar mais, a conhecer mais, para possuir mais saber, para poder ser mais. Para vivenciarmos, então, essa profunda humanidade, essa profundidade é solidária. Precisamos entender que o humanismo ele tem que ser integral. Ver todos os homens e o homem todo. Esse humanismo precisa, portanto, de um respeito a si mesmo, um respeito profundo à dignidade, um encontro do homem com si mesmo. E no seu interior estará a semente de Deus. E nesse encontro com o Espírito estará também o encontro com toda a humanidade. É por isso que na Populorum Progressio nós encontramos a afirmação de que para cada um o desenvolvimento é sair de condições menos humanas para condições mais humanas. No mundo nós temos muita gente, mas temos pouca humanidade. Para nós cristãos católicos, não se consegue esse desenvolvimento, essa mais humanidade, sem a presença de Deus. Significa dizer, sem a abertura para aquele que é absoluto, o totalmente divino, o sumo bem. Essa abertura para o totalmente divino exige de cada um de nós ir além de nós mesmos. Encontrar-se com o outro. Deus é luz, Deus é paz. A paz, ela não existe sozinha, ela só existe compartilhada. Um desenvolvimento humano integral que faça com que a humanidade caminhe como um todo para a salvação exige que a sociedade, a família, a escola se comprometam com esse humanismo. Não é só a família, não é só a escola, não é só as pessoas que têm condições de estar ali, não é só as pessoas que têm que estar ali porque não tem outro local que se considerou melhor para ir. São todos que precisam estar imbuídos dessa transcendência, dessa ideia de que há o ser, o todo absoluto, a trindade, que precisamos alcançar. Quando a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem um detalhe bem interessante com um direito, o da educação. A educação, a instrução é colocada como a melhor maneira de promover a implantação e o respeito a todo o conjunto de direitos e liberdades. O artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito à instrução, que deverá levar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, promover a compreensão, a tolerância, a amizade. No seu item 3, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Ainda, mais à frente, depois, no artigo 29, a declaração coloca que todos temos deveres para com a comunidade e que apenas assim um livre e pleno desenvolvimento da personalidade é possível. Vejam como isso está bem de acordo com os ensinamentos que temos trazido até agora. Em decorrência da declaração, e é importante dizer que no nosso país isso vale como lei,
existe o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que no seu artigo 10º diz: deve-se conceder à família, que é o elemento natural e fundamental da sociedade, as mais amplas proteção e assistência possíveis, especialmente para a sua constituição, e enquanto ele for responsável pela criação e educação dos filhos. Então é esse elemento que tem essa importância fundamental da qual nós estamos falando. Como eu já disse, isso tem status de direitos fundamentais no Brasil. Isso é regra, isso é lei. Vejam como a família é importante. O mesmo pacto diz no artigo 13 que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. Já falamos disso lá na Declaração Universal. E do sentido da sua dignidade. E fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Se faltasse alguma coisa do que a Igreja já disse, agora não falta mais. A educação deve capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, além de comprometer-se com o crescimento da paz num patamar até mesmo internacional. Vejam, portanto, a ideia de educação é algo muito mais amplo do que colocar uma pessoa numa escola. E a nossa Constituição, além desses direitos fundamentais, diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, não é só trabalho, mas também o livre desenvolvimento dela mesma e sua colaboração para com a sociedade. Mais do que coisas a exigir, isso é um dever. Um dever que a gente adora pegar a palavra sociedade e dizer é da sociedade ou é do Estado, e esquecemos que nós somos agentes na formação do Estado. Esquecer que nós temos um dever de participação política. Esquecer que a sociedade é o que nós fazemos dela. Recentemente, pela oportunidade do 8º centenário do histórico encontro de São Francisco de Assis com o sultão, o Papa Francisco assinou um documento que muito propriamente se denomina sobre a fraternidade humana para a promoção da paz e a convivência comum. Ali é chamada a atenção de que esse ideal não pode ser cumprido sem a atenção à educação e ao papel da família da educação, para poder combater o excesso de materialismo, de egoísmo, que tem afastado as pessoas, inclusive afastado as famílias, e levado a conflitos, a tentativa de aniquilar o outro, a dizer que é melhor. Nada que conduza a isso se aproxima de Deus. Antes se afasta. Disse o Senhor: quem não recolhe comigo, espalha. Então é muito importante termos em mente que divergências devem suscitar diálogo, não agressões. E a família é um espaço onde isso deve ser ensinado. A cultura da tolerância é que pode contribuir para resolver os problemas sociais. Não é uma cultura do relaxamento, mas de respeito sério. Ali é denunciado que o ataque à família, o que é que se deve entender por isso? O desprezo para com a importância da família é um dos maiores perigos do nosso tempo. E eu quero dizer com isso exatamente retirar da família a centralidade do seu papel na educação. E aqui eu queria me permitir lembrar de algo que o Papa Francisco já falou na Evangelho Gaudium, na alegria do Evangelho. O encontro com Deus é um convite também ao encontro com o outro, a abraçar o outro, a estar lado a lado com o outro. A presença física do outro nos interpela, traz suas reivindicações e pode trazer também a sua alegria, ou a nossa alegria, se nós soubermos nos fazer próximos. Para que o diálogo exista, é preciso que a sociedade aceite o seu poder transformador. Nós precisamos entender a importância do diálogo para transformar a sociedade.
E a motivação para isso nós devemos encontrar no processo educativo. A família, enquanto igreja doméstica, é a igreja que educa. É o centro de valorização maior da pessoa humana, da dignidade da vida. Uma vida compartilhada. Por isso a família é o local da formação integral, na medida em que ali nós somos colocados em contato com o outro e aprendemos, como diz o Papa, até as noções básicas de gentileza. Aprender a hora certa de dizer obrigado, sem ser subserviente, a hora certa de dizer por favor, com licença. A gentileza é um grande ensinamento. A família é um compromisso com a vida e com a sociedade. É um local de entrega pessoal para o desenvolvimento do outro. Por isso, nós dizemos que há funções na família, funções que colaboram para a construção desse amadurecimento corporal e, sobretudo, afetivo. Há funções que nós chamamos de emocionais. Elas são individuais, instintivas e dizem respeito ao papel de cada um. Se exercem imediatamente. Um é mais reflexivo, o outro é mais ativo. E assim vai se complementando. As funções na família, do ponto de vista emocional, dizem respeito ao que cada um traz de si e que tem o direito de ser, enquanto sua própria vocação. Outro conjunto de funções é a que nós chamamos de domésticas. Elas são refletidas, dialogadas e dizem respeito ao compartilhamento de atividades para a própria organização material da família dentro de casa. Há uma divisão de atividades domésticas que pode ir desde cuidar das crianças, trabalhar, ou quem faz o almoço, quem lava a louça. É uma divisão que cada família tem o direito de distribuir entre si para haver um equilíbrio. E por fim, há as funções de sentido. Essas dizem respeito a todos trabalhando por todos em comum. Diz respeito ao que a família, como um grupo, traz para a sociedade, como ela produz os seus frutos. Ela tem um sentido que vai além do sentido individual. Todos ali se complementam e aquela casa traz algo para a sociedade. Para falarmos das funções da família, é preciso entendermos que é preciso de tempo para exercê-las. É preciso de tempo para alcançar esse sentido. É preciso de tempo, então, para educar. Esse tempo quer dizer parar e refletir em conjunto como família, para que se possa manter a sua essencialidade. No momento em que, principalmente, as funções domésticas e as funções emocionais exigem um maior amadurecimento, é preciso deixar que ele aconteça. No momento em que a família se vê separada por um excessivo egoísmo que o mundo impõe, separada, distanciada entre as gerações e até distanciada das exigências da natureza, nesse momento você vê a dificuldade que há em se conseguir desenvolver bem essas funções. Esse distanciamento geracional faz com que haja um vazio existencial dentro da família. É um espaço propício para neuroses, na hora em que ela não age como um conjunto gerador de vida. A família é o alicerce para a construção integral do ser humano. É nela que vai se aprender a centralidade da dignidade humana, onde as pessoas vão desenvolver o compromisso comunitário e assim vão se habituar a um diálogo para a paz. Apenas dessa maneira nós vamos poder falar de uma economia solidária, de uma ecologia integral, que abrange não apenas o meio ambiente como entendemos normalmente, mas todo o complexo de questões sociais e econômicas da qual o ser humano faz parte. E assim nós poderemos então falar em um novo pacto, em uma nova estrutura, em uma mudança estrutural desse modelo. É preciso que a família tenha condições de preparar para a maturidade. Não podemos falar apenas de que há uma aldeia perdida que temos que recuperar, porque na verdade, se há algo que foi perdido, é algo que nós deixamos de acompanhar o tempo. Nós precisamos construir sim essa aldeia. Até porque nós vemos que muito precisou ser mudado para que nós realmente possamos olhar toda a humanidade. Isso foi pedido no Concílio Vaticano II, a capacidade de vermos a humanidade toda. E para vermos essa humanidade toda, muito teve que ser deixado de lado. Então nós temos que construir essa aldeia. O Papa Francisco chama a atenção de que a família ela começa num sonho.
ela não pode perder essa capacidade de sonhar. Porque quando não se pode sonhar, ele diz, o amor não cresce, os filhos não crescem. E nós poderíamos dizer, a sociedade não cresce. Então, se toda família começa num sonho, vamos parar por um instante e pensar. Qual foi o seu sonho? Qual foi o meu sonho? Qual foi o nosso sonho? O Papa Francisco já afirmou que querer formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem de sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele, a coragem de unir-se a Ele nesta história, de construir um mundo onde ninguém se sinta só, onde ninguém se sinta supérfluo ou sem lugar. A Igreja disponibiliza muitos documentos, porém, ainda há muito a ser feito. Não faltam orientações, mas essas orientações até o momento servem apenas como base. Há muito a ser enfrentado, há muito a ser aprendido. As noções apresentadas são basicamente relativas à centralidade da dignidade, à tolerância, ao respeito ao outro. Quando se fala de educação, na importância de se respeitar o aluno, o que ele pode absorver, o que ele precisa aprender, respeitar a vontade dos pais. Porém, essas são guias gerais. Em muitos assuntos, que ainda podemos dizer que são delicados, há um conservadorismo em alguns momentos, ou simplesmente tabus e não se falam desses assuntos. Nós precisamos fazer com que esses temas sejam devidamente incorporados ao nosso debate, porque até agora o que há é uma ausência de diálogo. Até quando a proposta é de diálogo, nós nos apresentamos muito mais como críticos da posição alheia do que alguém disposto a ouvir. Precisamos mudar isso. Precisamos de um pacto que diga efetivamente em todos os temas, com clareza e sem medo, como temos de nos comportar. Quando o Papa convidou para o Pacto Educativo Global, ele parte do pressuposto de dizer que toda mudança precisa de uma caminhada educativa. Aprendido. Convida cada um para ser protagonista desta aliança, assumindo o compromisso pessoal e comunitário de cultivar juntos o sonho do humanismo solidário que corresponde às expectativas do homem e ao desígnio de Deus. O Pacto Educativo Global aconteceria agora, neste mês, em Roma. Porém, devido à Covid-19, ele foi adiado para o período de 11 a 18 de outubro. Será um conjunto de reuniões, de seminários, para trazer ao mundo, inclusive com a presença de representantes das nações, este novo compromisso, este novo sentido para a educação. Até lá, nós vamos ter a oportunidade de aprender mais, debater mais e aprofundar mais esses temas. Eu sei que não é fácil educar uma família nestes tempos. Nossa família, que não é pequena, mas também não é a maior do padrão que nós já tivemos em nossa sociedade, enfrenta as dificuldades. Sabemos a importância do amor para lidar com os problemas, com o diálogo, com o silêncio nas horas certas, porque manter a harmonia familiar é tudo que há de mais importante. Encaminhar os filhos nos valores cristãos, estar atento a cada um para saber a potencialidade deles e poder valorizar, impulsionar, permitir que eles tenham os sonhos deles e não que vivam os nossos sonhos. Tudo isso é fundamental. Senão não há alegria nesse ambiente. Quero convidar a todos, por fim, nessa linha do que disse o Papa Francisco, a respirar, a ter tempo de ser família, a ver que fazer florescer esta semente é algo muito valioso. É algo que nos leva a uma nova etapa de compreensão da nossa própria existência, do nosso próprio sentido. Uma família deve ter um sentido construído dentro dela. Cada conquista individual, se você está numa família, não é individual. Foi a família que fez
Foi a família que conquistou. Com o homem, a mulher, os filhos, a realidade que eles tenham, a loucura que possa ser para a gente essa realidade, mas viver com ela, porque nós não viemos aqui para julgar. E talvez esse seja o principal aprendizado. Em vez de julgar, que pressupõe um afastamento, acolher, aceitar. E assim estarmos abertos para ensinar. Obrigado. Seu cabelo tava batendo na câmera. Esse é o diretor.